Sejam todos muito bem-vindos. Estamos alegres e felizes por começar mais um programa Adoração em Família. O tema de hoje é um tema interessante porque trataremos sobre rejeição e crítica. Que situações difíceis lidar com uma rejeição, lidar com a crítica? Como fazer para conviver com isso e ser vitorioso, especialmente em casa? Nesse momento, começamos a Adoração em Família. Para começar nosso programa de hoje, como sempre, queremos convidar o nosso Deus para ser aquele que vai dirigir e iluminar a mente de cada um de nós. Eu quero orar nesse momento e depois leremos nossa Bíblia. Vamos orar então. Querido Senhor Deus que está no céu, mas que também está conosco aqui, com cada um que nos assiste nesse momento. Suplicamos a Tua bênção e a Tua direção. E que essa discussão seja motivada, dirigida pelo Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, tome sua Bíblia, porque a Bíblia é o nosso guia seguro. E vamos lê-la. Vamos pedir ao pastor Bogue que, por gentileza, leia Efésios, o capítulo 4 e o verso 2. Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos ler ainda Colossenses, o capítulo 3 e o verso 13. E, para tanto, quero pedir ao pastor Hélio que, por gentileza, leia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se tem uma coisa difícil nessa vida, pelo menos para mim, é lidar com a rejeição. Lidar com a rejeição é alguma coisa desafiador. E eu quero começar nosso programa de hoje com uma pergunta aparentemente simples, mas não é simples. A pergunta é, o que é rejeição? Eu creio que é o sentimento de não merecimento, às vezes de abandono, o sentimento de não aceitabilidade do outro em relação a nós. É realmente algo que abala. Todos nós, em maior ou menor proporção, precisamos ser aceitos no círculo em que estamos. Não ser aceito provoca um senso de desvalorização muito grande. Isso é muito perigoso. Tão perigoso que alguns artigos mencionam que essas pessoas que são psicopatas, hoje tem sido muito comum em aeroportos, escolas, a sua grande maioria foram rejeitados lá no berço. Em algum momento da vida. Lá foram rejeitados pelos pais, abandonados, suas necessidades básicas deixadas de lado. E eles viveram, então, uma vida com esse tipo de sentimento e se tornaram essa tristeza para o mundo. A aceitação é um dos sentimentos, juntamente com a gratidão, mais nobres que o ser humano pode manifestar. É uma delícia se sentir aceito. Você se sentir aceito, bem-vindo. Então, a rejeição, pastor Wallace, é tudo que é o oposto disso. É você desprezar, rejeitar, desmerecer, desprezar, humilhar, desconsiderar. Estão entre os piores sentimentos que se possa manifestar para com alguém. Desrespeito, né? Você desrespeita o outro, seu sentimento, sua vida, tudo que ele tem e que poderia ter, porque às vezes o ser rejeitado destrói as possibilidades do futuro. Agora, nós não podemos impedir, muitas vezes, que as pessoas nos rejeitem. A pergunta que eu faço é como nós e quem está nos assistindo pode lidar com esse sentimento quando ele é rejeitado? Como lidar com a rejeição? Eu creio que todos nós precisamos entender que não devemos atrelar ou condicionar nosso valor próprio à opinião do outro, à aceitação do outro. Então, enquanto estamos bem, precisamos sempre julgar a nossa valorização à luz daquilo que Deus pensa e como Ele nos valoriza. Por isso é importante que no lar as crianças, os filhos se sintam acolhidos, porque quando nós pais os aceitamos, nós eliminamos o problema da rejeição. E além disso, quando nós aceitamos um ao outro em família, nós aumentamos no outro o senso de valor próprio. Isso é fundamental. Eu gosto dessa palavra que o pastor Adolfo usou,
que é o acolhimento. O acolhimento parece que ele é mais caloroso que a aceitação. Parece que ele vai um pouco mais além. Ele acolhe, ele aceita, abraça, aconchega a pessoa. Isso é muito significativo. O texto de Ellen White, pastor Alice, responde sua pergunta dizendo que a pessoa que é rejeitada vai necessitar da graça de Cristo para resistir os malefícios que isso pode causar. Os danos que isso trouxe sobre ele, né? A recomendação é que a pessoa ore muito e fervorosamente. Não é só orar muito, não. Orar muito e fervorosamente para poder superar as consequências terríveis que a rejeição projeta. A gente não aceita o outro, muitas vezes porque consideramos que uma forma de agir ou de ser é defeituosa. Eu não aceito, eu rejeito porque aquilo lá não é bom. Agora, como é que eu lido quando na minha casa ou no meu convívio social eu tenho pessoas que têm os defeitos que eu não aceito, que eu não concordo, que eu não tolero? Como lidar com isso? Isso fala um pouco da nossa visão e também da nossa maturidade. Em não simplesmente achar que o mundo tem que estar centrado no que eu penso, no que eu sou, no que eu realmente poderia expressar. É interessante que o estudo de hoje nos mostra que essas pessoas que se amam demais, que têm uma compaixão de si desequilibrada ou acima, elas têm um problema muito grande em relação à visão com o próximo. Ellen White coloca isso de uma forma muito clara no estudo de hoje. Isso é deteriorante. As pessoas que têm uma visão muito elevada de si, uma compaixão desequilibrada, se amam demais. Elas se fragilizam demais também e elas afetam as pessoas com esse sentimento disfuncional. E nesse momento a gente começa a atuar com a crítica, pastor Adolfo, porque se eu não concordo, não aceito, eu rejeito, eu começo a criticar. Como eu lido com esse sentimento, com essa necessidade de criticar e com as dores de ser criticado? Observar o comportamento do outro, julgar o bom ou mau comportamento é necessário. É importante que nós saibamos e que os nossos filhos sejam educados a distinguir um bom do mau comportamento. Mas distinguir o bom e o mau comportamento é uma coisa. Destruir o outro porque se comporta dessa outra forma é outra concepção. Uma recomendação do texto é que nós temos que tratar a questão das faltas dos outros com duas coisas. Com humildade e desconfiança de nós mesmos. Eu achei isso aqui tremendo. Fantástico, né? Olha um pouquinho para você. Vê se você está em tão vantajosa condição assim para poder desmerecer o outro, né? Então, humildade e desconfiar-nos de nós mesmos. Será que eu estou tão autoafirmado assim para desmerecer o outro? E ela também menciona que nós temos que aproveitar toda oportunidade possível de fazer o contrário disso, de abençoar as pessoas, de ser um benefício ao ambiente que estamos. Não olhando a crítica, o lado negativo simplesmente, mas de como que eu posso valorizar o aspecto positivo, a bênção que foi o que a pessoa disse, mencionou, fez. Valorizar e aproveitar para ser uma bênção aonde estivermos. Muito obrigado, pastor Boger. Sabe que às vezes no ambiente familiar, nós pais somos muito rápidos em encontrar o defeito e muito lentos em valorizar as boas ações. Precisamos parar e pensar que aquilo que nós criticamos é o que vai se fortalecer no comportamento dos filhos. Agora, eu queria aqui lembrar ao nosso amigo e amiga que nos acompanha um texto muito lindo de Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, presta atenção, com benignidade te atraí. O nosso Deus não rejeita ninguém. A especialidade dele é atrair as pessoas. Você se sente rejeitado? Você precisa correr aos braços de Deus. Lá você pode recomeçar. Amém. Eu queria, para finalizar, pegar uma palavra que o pastor Boger usou, que é a palavra humildade. O que é ser humilde? Ser humilde é você olhar para você e perceber suas qualidades. E dizer assim, eu tenho essa qualidade e minha esposa, meu filho, meu amigo não tem, mas nem por isso sou maior ou melhor do que ele. Ser humilde é olhar para o outro que está ao seu lado e perceber as qualidades que ele tem e que você não tem. E apesar disso, olhar para assim, eu não sou menor do que o outro. Nós somos diferentes.
nos respeitamos, nos amamos e construímos a nossa casa um ambiente de paz e crescimento para os nossos filhos. Nesse momento chegou a hora de você tomar a sua Bíblia, de você tomar o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, para discutirmos aí onde você está com os seus amigos. Deus abençoe você e nos encontramos no próximo Adoração em Família. Tchau!